Vamos lá, Mateus 10, 37, ao que o Senhor Jesus nos diz no seu Evangelho. Mateus 10, capítulo 37. Quem encontrar aí pode ler. Eu já encontrei. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Isso é a verdade, isso é a realidade. Não queremos pregar o evangelho a eles, porque o evangelho fere e nós os amamos demais para isso. Então recorremos ao bom tratamento cotidiano, coisas como eu te amo, vai com Deus, como foi o seu dia, enfim, essas palavras de amolecimento carnal que usamos para mascarar os erros aqui, mas que no céu já estão escancarados há muito tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Jesus não diz, repare aqui em Mateus 10, 37, Jesus não diz quem ama. Não, ele não diz quem ama, mas sim quem ama mais. Repare que há uma diferença entre os dois. Então, quem ama mais, Jesus diz, não é digno dele. O início do versículo 37, Mateus 10, diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus aqui, ele não diz quem ama seu pai e sua mãe, quem ama seus filhos e suas filhas. É lógico que nós amamos nossos filhos, nós amamos nossos pais, nós amamos nossas famílias, mas ele diz aqui no sentido de quem ama mais. Ou seja, se nós amamos os nossos mais do que ele, nós não somos dignos dele. E quem é que diz isso para nós, de que nós não somos dignos dele? O nosso Senhor. O nosso Senhor nos diz que se nós amamos aos nossos familiares, aos nossos pais, às nossas mães, nossos filhos, nossos cônjuges, e inclui também o trabalho, inclui também faculdade, inclui também outras situações em que você coloca essas situações no muro alto e praticamente idolatra essas situações, você está colocando essas situações num lugar que pertence ao Senhor Jesus e ele não negocia sua glória. Jesus Cristo diz para nós, quem ama mais tudo isso, não é digno de mim. E ele diz isso para nós. E isso fere o nosso coração, porque é o nosso Senhor quem nos diz isso. E isso precisa ferir. Isso precisa ferir. É uma ferida boa. Quando o Espírito nos fere, é uma ferida boa. É uma ferida em que ele abre a ferida para ele ver o que está lá dentro. Quando você vai no médico, você senta na mesa, né, do escritório do médico, o médico pergunta onde está doendo, onde é a ferida, e você tem que mostrar onde é para ver o tratamento. Se você não mostrar, ele não vai ter como tratar. O Espírito Santo faz isso conosco. O Espírito Santo diz, mostre sua ferida. É claro que ele já viu nossa ferida, nossas feridas já estão expostas, mas o que ele quer é que nós confiemos nele plenamente e que nós entendamos, que nós nos curvamos à fé, à certeza, à convicção de que ele cura nossas almas. Ele cura nossas feridas. Ele nos cura todos os dias. Mas para isso nossas feridas precisam estar expostas ao Espírito Santo de Deus, que todos os dias nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito Santo de Deus nos fere, é uma ferida boa. E é maravilhoso ser ferido pelo Espírito Santo de Deus. É sinal, é um grande sinal de que o Senhor está vigiando você. E é maravilhoso você ser vigiado
pelo seu Senhor, porque há muitos que ele já deixou de mão, há muitos que ele não olha mais, há muitos que ele já entregou às suas próprias paixões e não quer mais olhar por essas pessoas. Mas se o Espírito Santo fere você todos os dias, dê graças a Deus por isso, porque é uma ferida boa. O seu Senhor está atento a você. Então glorifique a Deus nas suas fraquezas, glorifique a Deus nas suas doenças, nas suas enfermidades, glorifique a Deus nas suas tribulações, nas suas angústias, porque tudo que acontece a nós é para a glória do nome dele. E o nosso desejo sempre deve ser que o nome dele seja glorificado em nós. E que assim seja em nossas vidas todos os dias. O nome do Senhor e não o nosso apareça. O nome do Senhor e não o nosso seja glorificado. Somente o nome do Senhor seja glorificado em nós. Então, Jesus diz aqui que quem ama mais não é digno dele. Não é. Jesus não tem meio termo, não tem outras palavras. Se você ama mais isso, você não é digno dele, porque você deve amar a ele acima disso, acima de todas as coisas. Lembre do primeiro mandamento: amarás ao Senhor seu Deus com todas as suas forças, com toda a sua intensidade, com toda a sua inteligência, com todo o seu pensamento, com todo o seu ser, com todos os seus átomos. Todos os seus átomos devem amar ao seu Senhor, que morreu por você na cruz e te comprou por bom preço. Então, se você e eu não fazemos isso, nós não amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós não somos dignos dele. E que o Espírito continue falando isso conosco todos os dias. E se o que ele nos diz nos fere a ponto de evitarmos falar sobre isso, sobre o Evangelho, aos que nos cercam, nossos filhos, nossos cônjuges, enfim, todos que nos cercam, nossos irmãos em nossas reuniões, então nós não somos dignos dele. Porque não queremos ser feridos. Não queremos ser feridos e não queremos também que essa ferida alcance aos nossos. Nós não queremos que o Evangelho fira, porque o Evangelho sempre irá ferir. Não há como correr disso. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, o Evangelho de Deus sendo o poder de Deus fere. Fere corações iníquos, fere corações afundados em pecados, fere corações afundados em iniquidade, em transgressão. E o que ele faz é, com o seu espírito, pegar corações petrificados e transformar esses corações petrificados em corações de carne. E ele faz isso todos os dias. E, logicamente, é um processo doloroso. Você transformar pedra em carne, nosso Deus transforma pedra em carne. Então isso é doloroso para nós, mas precisa ser doloroso. E esse Evangelho que nos fere, nós também devemos desejar que fira a todos os que nos cercam. O Evangelho precisa ferir a todos nós, todos os dias, porque nós somos regenerados pelo Salvador, nós somos comprados por bom preço. Nós devemos entender de que nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos um Senhor. E é o Senhor quem governa sobre nós. Então, isso precisa nos ferir constantemente. E que em nome de Jesus nos fira, para que essa ferida também alcance a todos os que nos cercam. Pregue o Evangelho de Deus. Se permita ser ferido todos os dias pelo Evangelho. E permita que o Evangelho fira também todos aqueles que estão à sua volta. Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se nós entendemos isso, aí sim, nós seremos dignos dele. Se nós não entendemos, ou na verdade entendemos e por entender não quisermos viver isso, nós não somos dignos de nosso Senhor. Eu tenho como base para um peregrino cristão 3 pontos que considero aqui muito importantes em nossa jornada aqui. Não são pontos motivacionais, como muitas vezes é dito
3 coisas que você pode fazer para Jesus. Não, não é isso. Ou três modos de orar para que a sua oração chegue a Deus com força. Não, também não é isso. Mas sim que o próprio Senhor nos ordena. Esses 3 pontos considero muito importantes em nossa jornada aqui. São pontos que o Senhor nos ordena. Não fui eu quem criei. Já veio mastigado e Ele deixou escrito para nós. E o Senhor nos ordena a viver esses 3 pontos, se nós quisermos ser chamados dignos dele. Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, apenas o verso 24. Mateus 16, versículo 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. 3 pontos. Se alguém deseja seguir-me, o Senhor nos fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, melhor assim, e me siga. 3 pontos. 3 pontos que um peregrino cristão nessa terra hostil deve fazer para que possa agradar ao seu Senhor em todo o tempo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E eu confesso a você que isso não é fácil. Eu não posso chegar para você e falar: agora vá em paz e faça isso. Porque você não vai fazer. Você não vai fazer porque isso não está em você, não está em mim. Não é da nossa natureza querer agradar ao Senhor. Nós não acordamos num dia como esse, ou num dia de sol. Ah, que dia bonito, hoje eu vou agradar ao Senhor. Não, isso não vem e nunca virá de nós. Isso vem dele, por meio do Espírito dele em nós, que fala conosco, que todos os dias fala aos nossos corações, nos convencendo, nos lembrando do pecado, da justiça, do juízo. Pecado, justiça, juízo. Nos revelando o Filho de Deus, Jesus Cristo, e nos levando a fazer a vontade de Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa que é responsável por nós estarmos adorando ao Senhor, por nós tentarmos viver a vida de Cristo, por nós nos inclinarmos a viver a vida que Cristo quer que nós vivamos, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Logo, isso nunca estará em nós. Nunca partirá de nós o desejo de agradar ao Senhor. E esse desejo é colocado em nós por Ele, por meio do seu Espírito em nós. E nós damos graças a Deus por isso. Por Ele nos levar a isso. Por Ele nos levar a agradá-lo, a ouvir a sua voz por meio de seu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pelo seu Espírito Santo. Então, terminando aqui, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. São simples ordenanças que não vão requerer nada de nós. Nada. Apenas toda a nossa vida. Essas 3 ordenanças são simples ordenanças que não vão requerer nada de nós, apenas toda a nossa vida, toda a nossa existência está nisso, está em seguir o Mestre por onde ele for, segui-lo em obediência à sua voz, ao seu Evangelho, a vida que ele quer que nós vivamos. Que o Senhor, por seu Espírito, todos os dias nos leve a isso. Nos leve a nos inclinarmos a essa verdade. Qual verdade? A verdade de que Ele é o Senhor de nossas vidas. Que Ele nos faça todos os dias nos dobrar nisso. Todos os dias o Espírito nos dobre nisso. Nessa verdade, nesse entendimento, nesse conhecimento de que nós temos o Senhor e não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados por bom preço. O preço do sangue
do Filho inocente de Deus. Que essa verdade nos alcance e nos constranja todos os dias. E nós sejamos chamados por Ele mesmo, dignos dele. Nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor, falando para nós que nós somos dignos dele. E nós nos curvemos a isso todos os dias. A voz do Senhor, a voz do Espírito dele em nós, em obediência. Amém. Até aqui? Então que você fique em paz e que essa palavra alcance o seu coração e que você se curve todos os dias à verdade de que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique em paz e que Deus te abençoe.